Paris, já estou aqui com seu ingresso, né? Seu bilhete de embarque aí para Paris. Hoje nós vamos falar sobre esse destino que é a cidade mais visitada do mundo. E eu tenho parceiros maravilhosos que aí é a Liberty e eu vou mostrar um pouco mais para vocês e vou contar para vocês como que eu fui aí para a França, como que eu fui para a Europa e quanto e qual foi o valor que eu gastei. Deixa eu aceitar aqui o pessoal. E como eu fiz para estar na Europa gastando um valor muito pequeno. O Fernando, que é proprietário aí da Liberty, vai estar conversando aqui conosco também. Obrigado a todo mundo que está entrando. Bom, eu vou começar falando sobre a língua, né? Muitas pessoas pensam em falar, em estudar francês para ir para a França. Mas a maior parte dos países todos que eu fui, as pessoas falam em inglês, né? Inclusive, ontem eu conversei com um amigo que também fala árabe e ele foi a Dubai e ele mal conseguia falar ou conversar com alguém que realmente falasse árabe. E lá a gente tem aí um fuso horário um pouco diferente, e são entre 5, 6 horas, às vezes é um pouco mais, um pouco menos, dependendo do, né, em relação à questão do tempo, né, horário de verão ou não, que a gente tem ou não, tem essa diferença. E é uma cidade, assim, eu quando eu fui, tava, ali era primavera, né, então não era um calor absurdo, nem um frio, porque lá quando faz calor, faz muito calor mesmo. E a gente não consegue aproveitar tanto a cidade. Então eu fui ali naquela região, ali naquela época, onde nós estávamos ali em março, foi que eu estive. E aí, Fernando, Fala pessoal, boa noite. Tudo bem, Matheus? tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa live. E Matheus aí, nosso mais novo parceiro, né? E a gente vai falar para vocês aqui um pouquinho hoje sobre Paris, né? Paris. Matheus tem muita propriedade para falar sobre o assunto, cara muito viajado, né? Inveja boa de você, viu, Matheus? Queria ter mais, conseguir viajar mais. E a primeira pergunta, né, Matheus, que a gente tem que fazer pro pessoal aqui, se alguém que está assistindo a live já foi para Paris. Responde aí, Opa, gente. se tem o sonho de ir para Paris, conhecer Paris, então, ó, quero viagens, a Bia falou. Ah, quero essa viagem, meu amigo. Aí, ó. Você já está no lugar certo, Bia. É Aqui é isso onde eu aí. vou conseguir realizar o seu sonho. Então, nessa pergunta aí, para mim, né, quando eu decidi escolher, por que que eu escolhi para Paris, não foi somente porque era bonito, mas sim porque fazia parte da minha infância poder ver em filmes ou em lugares que era uma coisa muito distante da minha realidade. E eu estudei muito, trabalhei muito até a gente conseguir, né, até eu poder chegar nesse destino. Muitas pessoas acham que é muito caro, muito difícil. Não é um valor barato, não é uma condição fácil, mas se a gente se organizar e fizer uma programação, por mais que seja como eu, que comecei a me programar e me organizar em mais ou menos 10 anos organizando, eu consegui ir, né? E todo mundo pode ter a oportunidade de se organizar bem, também poder viajar, né, Fernando? Verdade. Assim como na vida, tudo que a gente quer, que a gente almeja, a gente quer, muitas vezes um carro, uma casa, a gente tem que ter um planejamento. Nada vem de um dia para o outro, né? E eu conheço pessoas, eu tenho uma pessoa na minha família que viajou o mundo e acho que vem dele esse meu espírito aventureiro. E é meu pai. O meu pai sempre priorizou viajar, conhecer o mundo, conhecer novas pessoas. Ele é músico e ele preferiu isso do que comprar uma casa própria, você acredita? E Tem ele algum. fala, em momento, hoje meu pai mora de aluguel
tem condições de ter uma casa própria, porém ele fala, eu não gosto, eu não me prendo a isso. Não que isso seja uma coisa certa para todos, cada um pensa de uma forma, mas o ponto que eu estou querendo chegar aqui é a experiência de poder conhecer o mundo, conhecer novas pessoas, e cada um tem as suas prioridades. Então a dele foi essa, a minha, é claro, eu quero ter a minha casa, né? Mas eu também tenho essa vontade, como eu disse no início da live, de viajar o mundo aí, uma inveja boa que eu tenho do Matheus, né? Porque, cara, uma viagem é sempre uma nova descoberta, uma liberação da alma, uma renovação da alma, sabe? E isso não tem preço que pague. Às vezes a gente gasta dinheiro com coisas tão fúteis. Compra uma roupa, por exemplo, daqui 1, 2, 3 anos a roupa desgastou, não tem mais, e você nem vai se lembrar dela. Mas uma viagem você pode ter certeza que vai passar 50 anos e você vai ter a lembrança da viagem. Mesmo que você tenha um perrengue chique, né? Nessa viagem, você vai lembrar daqui a um tempo e vai rir desse perrengue. Então, uma viagem é o melhor investimento que a gente pode fazer para nós mesmos. Eu mesmo tenho um perrengue gigante, porque na Europa, nos países, os trens são diferentes daqui. Então, por exemplo, eu pego uma linha de trem e eu tô, para quem é de Bagé aqui, por exemplo, eu tô aqui na imobiliária e quero ir para Santa Tecla. Eu tenho que pegar um trem específico que vai ir para a mesma orientação, mas não quer dizer que aquele trem que vai para aquela orientação, vamos dizer, norte, vai levar para aquele lugar. Então, é todo que a gente tem que buscar e olhando, saber, para a gente poder aprender assim que perrengue, né, que às vezes a gente fica bravo, enfim, também nos lembra lugares e coisas que a gente fez para crescer, para a gente conhecer outros lugares e cada vez mais poder viajar. Né? Ah, passei um perrengue e não vou mais viajar. É a oportunidade que a gente tem em ir viajar e passar perrengue faz parte do pacote viagem, né? Faz parte da vida, na verdade, né? Porque, por exemplo, esse cenário que você mostrou, isso faz parte de qualquer aspecto na vida. De um trabalho você passa perrengue e nem por isso você chega no outro dia e fala, tô pedindo demissão. Você tem que dar um jeito de contornar e tirar proveito da melhor situação. Por exemplo, num caso desse, pegou um trem errado, você foi parar em outro lugar que você vai conhecer. Então aproveite, desfrute daquele lugar, né? A Rose Carmine tá falando aqui, né? Eu planejei uma viagem, primeiramente uma boa noite, um grande beijo, Rose, grande querida Rose. Eu planejei uma viagem para a Europa dentro de um ano. O Fernando participou. A Rose, ela foi para a Itália, como ela disse aí, né? Portugal. Ela foi primeiramente para Portugal, Itália e conheceu um pedacinho da Suíça. E Rose, se você puder, eu agradeço bastante. Deixar um feedback assim de como foi a viagem, fugindo um pouquinho do contexto que seria Paris, né? Mas só para vocês entenderem também, já que nós somos uma agência de viagens, para vocês entenderem um pouco do que a gente proporciona para os clientes aqui e dentro de qualquer país, claro, né? Se você puder, Rose, deixar um textinho aí de como é que foi aqui e passar um feedback para nós, enquanto isso a gente vai seguindo o assunto aqui. Eu agradeço, viu, minha querida? Isso aí. O depoimento, prova social da pessoa contar o que ela fez na viagem é muito importante. Sim, Então, em relação a Paris, a gente estava falando, né, o porquê Paris e também o nosso primeiro tópico que a gente colocou sobre a história, né? Paris começou aí na parte da monarquia ainda, onde a gente conhece aí Versalhes, onde a gente tem vários palácios que a gente pode visitar. E ele fala sobre a questão da por que Paris encanta tantos viajantes, né? E aí ele fala sobre a cultura, sobre a gastronomia, sobre o romantismo, a arquitetura. Então, Paris é uma cidade muito romântica, que tem muitos lugares românticos para as pessoas tomarem café, para as pessoas irem. Tem lá o Muro do Amor, onde as pessoas vão. Assim como tem muito romântico, que eu fui também lá em Veneza, onde os casais andam de gôndola. Então, cada lugar tem suas peculiaridades, vamos dizer assim. E a mídia também, ela embala muito aquilo que ela quer que seja vendido para aquela cidade. Então, por exemplo, em Paris tem muitos passeios, muitos cafés,
muitos atrativos que são para casais e que para casais estejam juntos aí se acompanhando. É isso aí, Fernando. É isso aí. Você chegou aí em Luxemburgo, no Jardim de Luxemburgo, Matheus? Não, eu fui para Versalhes. O Jardim de Luxemburgo eu não cheguei aí. Fez bate-volta ou chegou a ficar lá? Não, a gente fez bate-volta. A gente foi a Versalhes, conheceu o Palácio de Versalhes, que é sensacional. Tem até um parlamento dentro dele, e gigantesco. A gente cansa. Eu fiz um videozinho em time-lapse, aquele que grava rapidinho. Aham. Sério, eu cansei o braço de tantas salas que eu passei. E todas as salas de Versalhes, assim, pintadas, muitas coisas folhadas a ouro. Cada quarto do rei, da rainha, do rei sol. É, assim, sensacional. E a história que tudo aquilo tem. Sim, Mas, também falando, mesmo que seja vendável, eu sempre gosto de falar a verdade. Cada lugar e cada país que eu ia, eu ficava muito pensando quantas pessoas tiveram que trabalhar para poder esse lugar estar assim. Então, é uma reflexão que às vezes tu fica parando para pensar muito e tu fica assim, meio fora do eixo. Então, sim, tu olha toda aquela beleza grandiosa e às vezes tu pensava assim, agora na parte cultural, quanta gente naquela época passava fome e tinha que construir aqueles palácios gigantescos. sim, Então, a gente pensa na história, né, tão bonito, mas eu sempre tento pensar no fora daquilo que apresentam ou do que mostram como ser tão bonito, que é lindo, maravilhoso, mas que a gente também dá importância de todas as pessoas que fizeram aquilo acontecer, né? sim. Qual época que você foi do ano lá pra lá, Matheus? A minha viagem começou no final de fevereiro e terminou no final de maio. Pe- chegou a pegar o início do verão lá, né? É, um pouquinho antes, era primavera ainda. Não estava tão quente, tinha alguns dias frios. E também um perrengue falando de mala, gente, levem o mínimo possível de roupa. Eu fiz uma parceria aí com a loja Líder. Eles me deram muitas roupas para trocar, para provar. E eu paguei muito excesso de bagagem, por ter muita roupa. Muito. Vai Então, ter que se atentar bastante essa questão uma, de bagagem. uma viagem em Eurotrip, assim, ó, levem o mínimo, porque em algumas companhias aéreas o valor da bagagem, como é mais pesada, tu paga mais em algumas companhias pela bagagem do que pela própria passagem. É, verdade. Hoje mesmo eu fiz um orçamento aqui, era R$ 2.000 a passagem, não para Paris, né? Mas para Dublin, na Irlanda. R$ 2.000 a passagem, só a bagagem, porque tinha conexão e eram companhias aéreas diferentes, R$ 1.200. Só uma bagagem despachada. Então, assim, bagagem para a Europa, para os Estados Unidos, é bem caro se você for adicionar depois. Geralmente, quando uma pessoa vai 10 dias para Paris, por exemplo, é sempre interessante a pessoa já adicionar a bagagem no momento da compra da passagem, porque a gente consegue um valor reduzido no valor da bagagem, entende? Então, fica essa dica para vocês também, que é muito importante, tá? Não deixa para a última hora, sempre tudo de última hora acaba ficando mais caro. A Rose está falando aqui ó, que ela se programou, né? Bem ali, conheceu em Portugal, o Museu da Cerveja. Eu acompanhei tudo, eu estava sempre falando com a Rose, né, Rose? Chegou no dia do casamento do dono da Amazon em Veneza, e como ela se programou, né? Ela não chegou endividada e está bem tranquila. Então, gente, é Eu, planejamento. Se você tem esse sonho aí, se planeje, né? Tá, ano que vem, sei lá, fazer uma passagem, uma viagem dessa, daqui para lá você vai pagando a sua viagem e quando chegar lá você já está mais tranquilo, né? eu, eu Boa achei noite, muito. Gabriela. Seja Eu ach... bem-vinda. Boa noite, Gabriela. Eu achei muito bom. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Eu achei muito bom a fala dela. Não voltei endividado, estou bem tranquilo. Eu também, graças a Deus, não voltei endividado. Sim, Ainda sobrou um pouquinho aí de gordurinha, mas nesses outros países e lugares que a gente vai, assim, ó,
eu comparava Gramado com outros países. É Em caro o Gramado, né? muitos lugares que eu fui, por incrível que pareça, as pessoas acham que é mentira. Em alguns lugares que eu não ia em lugares chiques, em lugares finos, em lugares, restaurantes, Moulin Rouge, esses famosos. Mas em muitos lugares que eu fui, eu comia bem e eu pagava ou menos ou igual o que a gente paga em Gramado, né? Tem lugares em Gramado que são assim absurdos, né? Um valor astronômico, hospedagens também com valores muito altos. Entrou aí, oi, Matheus, meu amigo aí também que viaja pelo mundo, inclusive a gente quase se encontrou por aí. E, Boa e noite, a Matheus. troca, a troca que a gente tem com essas pessoas que viajam o mundo e falam, o Matheus mesmo, se quiser dar o relato aí que ele viaja, ele mora, se eu não me engano, em Dublin, acho que é que ele mora. E entre os países lá da Europa, quando tu viaja, né, que a facilidade muito grande é que como os países são todos muito perto, tu consegue fazer viagens, né, com um valor muito pequeno. Tu consegue ir Sim, de trem, tu consegue ir de ônibus, tu consegue ir aéreo. Então depende de cada um. Para mim, qual que é a diferença? No início eu comecei a fazer de ônibus. Depois, quando eu comecei a ir mais os países que faltava, não tinha tantos dias, eu comecei a fazer aéreo. Só que qual que é a diferença? Se tu faz uma viagem, ó, entrou aí também mais uns amigos da viagem também da Eurotrip. Gabriel, o pessoal que tá entrando aí, obrigado. Qual que é a diferença de tu fazer dentro da cidade? Ah, eu vou de metrô porque é mais barato. Tu não conhece nada da cidade. É mais barato, é mais em conta, mas tu não conhece. Assim como qualquer outro lugar, Rio de Janeiro, todos os lugares que tem metrô. Tanto une o útil ao agradável. Eu gostava muito de caminhar. Eu chegava às vezes a caminhar 20 quilômetros num dia, saía de manhã cedo, caminhava por todos os lugares. Quando eu estava muito cansado, eu pegava um ônibus ou pegava um trem e voltava. E o ônibus, tu conhece os lugares lindos. Eu saí da Alemanha e fui para a Itália de ônibus e vi cada lugar esplêndido. E depois, quando eu fui de Veneza a Roma também, que eu fiz de ônibus, os primeiros países, Paris, Londres, Bélgica, ali, Bélgica, depois a gente foi para a Alemanha, me fugiu um país agora, Holanda, todos esses a gente fez de ônibus e foi uma das vistas mais bonitas. Agora, se tu tem pressa, se tu precisa, que tu tem poucos dias, a melhor forma de tu viajar realmente é de avião, né? sim. E vamos lá, vou te fazer uma pergunta, Matheus. Passa. Em Paris, qual a dica que você consegue dar para o pessoal para conseguir economizar o máximo lá, de todas as formas? O que se pode fazer em Paris com melhor custo-benefício, você acredita? Da sua experiência que você esteve lá, né? Bom, o que eu fiz assim que eu mais consegui realmente é em relação à primeira alimentação, né? Em alguns lugares a gente diz sempre, se vocês verem na internet, né, as pessoas brincam e falam que elas viajam e que elas comem muita coisa que às vezes não é assim tão maravilhoso, comidas, refeições. Então, em alguns dias, ou pela relação em relação a tempo, a gente acabava investindo e acabava comendo no McDonald's ou comia alguma coisa mais leve em supermercado. A gente não ia em restaurantes todos os dias, a gente ia em restaurantes, eram muito bons, mas a grande maioria que uma refeição que tu vai fazer num restaurante bom, no mínimo, tu gastava aí em torno de R$ 500. Agora, eu não sei qual a cotação que está hoje, o dólar, tu pode ver aí, Fernando, e o Tá euro. 5,54, se eu não me engano. 5,54 quando eu andei, era bem quando o Trump começou a fazer aquelas loucuras e foi lá para o céu, assim, os valores. Ah, sim. É 5,42. Imagina, quando eu estava.
E também a outra coisa, agora falando em economizar, todo mundo diz em IOF, quando tu vai para outro país, tu tem que trocar dinheiro. Bom, quando tu vai, fala em trocar dinheiro, tu tem que pagar, né? O câmbio, tu tem que pagar o IOF, a não ser que tu vá levar em espécie. Sim. Dentro disso, existem dois cartões que eles devolvem todo o IOF. Um deles é da Caixa, que pode fazer aqui conosco, na nossa correspondente, e o outro é o do Porto, né? Que era em Porto Seguro, que era de seguros, eles também têm cartão. Então, para quem vai fazer uma viagem internacional, tem a possibilidade aí de viajar e de não pagar E eu, IOF, né? Ter ele de devolução. Mas é claro, tem um limite para isso. Eu passei do limite, acabei gastando mais e paguei um monte de IOF. mas aí você paga sobre o que você ultrapassou ou do valor total usado? Tu passa do que ultrapassou. Aí, como se tu estivesse fazendo uma compra comum, um cartão de crédito que não abate o IOF. Certo, entendi. Ah, legal. E para quem, eu não sei se alguém tem dúvida, né? A Luísa gostou da dica do cartão. Boa. Isso Para quem tem dúvida, é uma dica de ouro essa do cartão. sim. E referente documentação, Matheus, não sei se alguém tem dúvida aí, mas acho que é sempre bom a gente frisar isso, né? Porque tá para ser vigorado a partir do ano que vem. Era para começar em março, né? Em maio, perdão, em maio, porém não iniciou, né? Que seria o ETIAS. Esse será um visto, galera, um visto para quem vai sair do Brasil para visitar a Europa, tá? Não é como um visto americano, ele é um visto que você faz pela internet, né? E tem um custo, se eu não me engano, vai ter um custo de US$ 10, de 10 euros, perdão, para tirar esse visto. É bem mais tranquilo. É como tirar o visto para ir para a Inglaterra, que é o ETA, que é um visto onde você preenche um formulário ali na internet e ele sai ali mesmo. Você só coloca alguns dados, endereço, nome completo, etc. E já sai dali. E já sai ali mesmo. E você apresenta isso na imigração e na hora do voo lá, né? Fora isso, Matheus, tem alguma ressalva para falar sobre documentação? Alguma coisa que precise a mais? Você acha que é importante? Bom, Claro, um chip internacional, gente, de internet é essencial, senão você fica desligado do mundo ou só sobrevivendo somente de Wi-Fi. Outra coisa é um seguro viagem, tá? Para quem tem um cartão Black, por exemplo, algum banco que tem esse favorecimento de um seguro viagem através do cartão, dá para utilizar também. E caso não tenha, você pode adquirir também com a agência onde você compra a sua viagem, tá? Então, pontos muito importantes. O cartão que o Matheus falou, esse visto que ainda não foi, não entrou em vigor, mas posteriormente vai entrar e a gente vai falar sobre isso quando entrar em vigor e o que precisa, etc. Seguro viagem, chip internacional e muito e não menos importante, gente, o adaptador universal de tomada. Não se esqueçam disso. Isso é muito importante, viu? Mais alguma coisa, Matheus, a adicionar? em relação a isso, eu vou fazer uma complementação. Essa viagem, na verdade, minha, ela não seria para a Europa. Era uma viagem que eu levaria a Valentina, minha irmã mais nova, e, nós iríamos para a Disney, iríamos para os Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Quando nós fomos fazer a viagem, a pessoa que nos informou sobre fazer a documentação, nós podermos ir, nos informou que se fosse só eu e a minha irmã, no caso a Valentina, e sem acompanhado dos nossos pais, eles iriam entender que a gente iria ir e iria para ficar, como a gente está vendo agora que cada vez mais está tendo políticas em relação a isso. Que poderia eu investir em pagar ali 3, 4 mil reais, né, por pessoa, e no final não ter essa liberação. Então ela disse que tinha que fazer eu, minha mãe, meu pai, para a gente poder ir. E aí eu fiquei pensando, daqui a pouco a gente faz os quatro e não libera,
É um valor muito alto. Então, vamos trocar o pacote. Vi ali a oportunidade de um valor, uma condição mais em conta. E aí nós fomos para a Europa. Nesse da Europa, o que a gente precisou de documento? Passaporte, tu entra no site da Polícia Federal, faz pede o teu passaporte. Dentro disso, tu paga a taxa e depois faz uma entrevista na Polícia Federal. Em 30 dias, tu recebe o teu passaporte. Tem o ETA, né? Que é uma taxa que a gente paga, que é como se fosse para entrar na Europa. E depois, em alguns falam em ter vacina de febre amarela, que para nós não foi cobrado, né? Que a gente não teve. Até para quando eu fui para Dubai, teve uma outra amiga de uma agência também me ligou perguntando se tinha realmente a necessidade. E demais foi isso, né? Ter algum valor em espécie é muito importante tu ter. Eu deixei de conhecer uma igreja, uma catedral, porque eu comprei o ingresso, cheguei no lugar que era para começar o tour, não tinha, já tinha saído antes do horário. E aí eu fui comprar o ingresso com o cambista e ele só aceitava em dinheiro. E aí eu consegui Foi fazer. a Catedral de Notre Dame? Não, agora eu não me lembro, foi na Alemanha. Agora eu não me Ah, lembro, não me lembro o nome da catedral na Alemanha que eu não consegui entrar. é. A Gabriela perguntou aqui, referente aos idiomas, né? Qual seria a maneira lá mais fácil que você utilizou? Não sei se você fala todas essas línguas, mas qual seria a forma mais viável ali para a pessoa conseguir se comunicar bem no lugar O, que in- o inglês é a ela língua universal universal, né? em todos os países. O único país que eu ouvi as pessoas falarem que muito pouco se fala inglês é a China, no Japão, que eles realmente não gostam. Mas nos demais países todos, na França, na Holanda, na Bélgica, na, na Holanda, em Londres, né, na Inglaterra, óbvio. Depois ali na França, em Dubai, em todos os países era tudo inglês. Inglês, inglês, inglês. Mas você tem alguma dica para uma pessoa que não fala o inglês? Um A aplicativo, grande, uma coisa que ela... a grande dificuldade em tu conversar assim são com pessoas que não falam fluente de outros países. Mas hoje todas as pessoas elas têm um mínimo senso de entender a pessoa e usar o tradutor. Quais lugares, eu acho assim muito importante a pessoa que for viajar pelo menos ter um mínimo de noção, tá? Porque eu não falo fluente, inglês fluente, mas consigo entender e compreender um pouco. E eu sofri um perrengue que, para mim, na verdade, foi um golpe. Quando eu estava saindo da Grécia, eu cheguei em Paris e o meu passaporte foi carimbado. Inclusive agora todo mundo que é feliz que ia ter o passaporte carimbado agora vai cair por terra isso aí, né? Vai ser tudo online agora. Sim. Cheguei no meu primeiro destino em Paris, carimbaram o meu passaporte. Fui para os países que têm o acordo, né? Que eles têm o acordo de Schengen, são vários países que fazem parte da União Europeia, então tu não precisa ficar carimbando entre eles. Então, por exemplo, eu fui para a Bélgica, para a Holanda, para a Alemanha e não fui carimbado como entrada nesses países. Agora, quando eu fui para a Inglaterra, não faz mais parte. Então, eles carimbaram a entrada e carimbaram a saída. Quando eu fui em todos esses outros países, Itália, Roma, né, Alemanha, em todos os países que eu fui, Grécia, eram todos parte da União Europeia. Só que quando eu saí da União Europeia, que eu fui para Dubai, da Itália, da Grécia para Dubai, eu tinha saído estava saindo. E aí o rapaz lá da aduana, da imigração, perguntou bem assim para mim em inglês: como que tu tá saindo? Como que tu estava na França na entrada há tantos dias e hoje tu estás aqui na Grécia e tu não tem nenhum carimbo no teu passaporte?
Imagina para quem não entende ou para imigração, eles não usam tradutor, é muito difícil. A pessoa até treme. Para mim, o que que aconteceu? Foi um golpe. Eles queriam dizer que, por exemplo, foi a maioria das pessoas que eu falei foi o quê? Que eles se passavam dizendo que a pessoa não tinha carimbo, para quem não sabia desse acordo de Schengen que tem entre os países, e que eu teria que pagar algum valor para a imigração lá da Grécia para eu poder ir para Dubai, porque eu estava ilegal. Só que o que, que eu fiz? Eu falei para ele que existia um acordo de Schengen entre os países que não precisava estar carimbado e que eu tinha viajado de ônibus, né? Que mesmo que eu tivesse viajado de avião não precisaria. Aí ele disse, falou com um colega e entendeu. Como que uma pessoa de migração que trabalha e faz isso não ia saber, né? Então, realmente, para mim, foi um golpe. E por isso que eu digo que, pelo menos ao mínimo, assim, do inglês, a pessoa consiga entender eu. E nesse caso, não só o mínimo do inglês, mas o mínimo também sobre essas questões burocráticas de cada país, porque você soube explicar e quem não sabe, entendeu? Então, assim, o que que a gente aprende com tudo isso, gente? No caso dele, ele foi para diversos países, não são todas as pessoas, é uma porcentagem muito mínima que faz esse tipo de Eurotrip, né? Que viaja pela Europa inteira. E também, né, Fernando, isso é uma coisa à parte, assim, em todos os países que eu fui, nos 3 meses que eu fiquei viajando, a única pontual foi esse acontecido. Mas no mais, assim, gente, o que que vocês sempre têm que procurar quando vocês forem comprar uma viagem, tá? Eu venho aprendendo, sendo bem franco com vocês, eu venho aprendendo sempre, com cada experiência de cada cliente, né? Eu não conheço a Europa, né? Morei fora do Brasil, mas nada Europa, América do Sul. Mas o que que a gente aprende com tudo isso? Quando vocês forem comprar uma viagem, seja onde for, procurem ter sempre um suporte. Por mais que, por exemplo, vocês compram comigo uma viagem aqui. Por mais que eu não conheça a Europa, eu vou saber os meios para me conseguir orientar vocês caso vocês tenham algum problema, né? A gente tem aqui para dar o suporte. A Rose é cliente da agência aqui, ela tem muita autoridade para falar sobre os nossos modos operantes aqui, né? Então, o que é muito importante a gente frisar, gente, vocês terem um suporte, tá? Seja do lugar onde vocês compraram ou de um amigo como o Matheus, por exemplo, que já conhece, sabe como funciona, e vocês têm um perrengue, conseguem acionar a pessoa ali numa certa emergência, entendeu? Porque ninguém quer passar perrengue em viagem. Por mais que, como eu falei no início da live, daqui 10, 20, 30 anos você vai rir daquilo, mas naquele momento é meio estressante, né? Então a gente tem que ter um mínimo de entendimento ou ter alguém que nos vai acolher na hora que a gente tiver aquele perigo, aquele perrengue, perdão, e conseguir nos orientar para que a gente consiga ter uma solução aí mais viável possível para a gente conseguir resolver o problema e seguir nossa viagem com tranquilidade, né? Concorda, Matheus? Exatamente. E agora, puxando para o nosso assado, né, uma das coisas que me chamou muito a atenção que o Fernando falou em relação à agência Liberty, que o que ele me falou? Que ele consegue bater preço, né? Então, em relação a... Muitas vezes as pessoas acham, vou comprar online, vou fazer assim. Gente, tanto para a primeira viagem quanto para outras viagens, para quem está começando, é muito importante uma agência, porque realmente, para mim, né, foi. A gente tinha programado os lugares que a gente ia, o passeio, como ia, que horário ia, né? O aproveitamento de toda a programação para a gente ficar uma quantidade de dias específicos, sendo com guia ou não. O que, que acaba acontecendo muitas vezes comigo, que aconteceu com outros países? Tu tem uma programação X, né? Eu não tinha programação da Alemanha para diante. Então,
que acabava acontecendo? Eu chegava, às vezes, a ficar alguns dias, assim, programando o que eu vou fazer agora. E muitas vezes eu perdia o tempo. Então, por exemplo, eu vou no museu tal. Cheguei lá no museu tal, eu quero ir em outro lugar lá. É no outra, né, muito distante da onde eu tô. Então eu acabo perdendo tempo. Então, numa viagem internacional, quando a gente vai, a gente não pode se dar o luxo de perder tempo. Que Exato. a gente acaba perdendo tempo. Por quê? Por mais que a gente veja na internet, por mais que a gente veja como é, eu não estou fazendo aqui para vender, estou dando um conselho como o Matheus, que realmente é importante uma agência, porque tu vai e depois tu acaba voltando frustrado, porque tu podia ter aproveitado muito mais e às vezes tu vê pessoas que vão para o mesmo destino que tu, com a mesma quantidade de dias, e aproveita muito mais e tem uma programação muito mais organizada. Porque tu já tem acesso livre para os passeios, tu já tem os convites, os ingressos, enfim, dos lugares comprados. Então, muitas vezes a gente tem assim, o barato sai caro, né? Tem muita gente que acha que vale a pena investir menos, mas depois acaba usufruindo muito pouco, né? Exato. Agora, uma pessoa que tem muito conhecimento, que viaja todo mundo, que já conhece, bom, aí é né? Outro andar da carruagem. Mas para nós que estamos começando aqui, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo também, exceto Rafael Cristo, que está aí, que já viajou por todo mundo, a Ana Rose, que também viajou. Fala aí, Rafael, eu quero saber quais foram os países já todos que tu viajou aí, meu parceiro. É da... E o Rafael passa só viajando. Eu não sei o que ele trabalha, eu acho que a profissão dele é turista, que ele só viaja aí, tá dando risada. Fala aí, Rafael, qual é os países que tu já foi e qual é o país que tu mais gostou? Obrigado por estar acompanhando aí, meu amigo. Obrigado, Rafael. Enquanto o Rafael escreve para a gente aí, eu quero também aproveitar o gancho do Matheus, como ele falou de que a agência que a gente consegue ótimos preços. É assim, vamos lá. 99, 95% das vezes, gente, eu consigo bater o preço que vocês veem direto na companhia aérea, ou na Decolar, ou na CVC. Também tem certos trechos, lugares que a CVC e a Decolar nem faz, né? Você tem que buscar direto dentro da companhia aérea, ou no Google Flight, ou no Skyscanner, entre outros, né? Então, 95% das vezes eu consigo bater esse preço que você vê nessas plataformas, né? E além disso, hospedagens e tudo isso, tá? Mas isso é o menos importante, tá? Por mais que para muitas pessoas o preço seja o mais importante, eu penso justamente o contrário. O mais importante é o valor. Porque imagina só, gente, vocês vão fazer uma viagem, você e seu marido, ou sozinho, ou com filhos, etc, enfim, que vocês vão gastar 20 mil reais para ficar 10 dias fora numa viagem. E vocês compram uma passagem daqui, por exemplo, de São Paulo para Paris, que tem voo direto 11 horas de viagem. E aí você vai no mais barato e compra uma viagem de 18 horas, com uma conexão de 10, 7, 6 horas dentro no aeroporto, de madrugada, por exemplo, né? Aí você vê lá um hotel baratinho, um pacote de viagens lá, Deixa eu fazer um adendo, deixa eu fazer um adendo prático nosso da viagem. A nossa viagem foi muito exaustiva e a gente tinha no primeiro pacote, era em torno de 15 dias, a tia Chica tá aí para falar. A gente saiu da nossa cidade a gente saiu da nossa cidade à meia-noite e a gente foi chegar lá, era por volta de 6 da manhã, por aí, 7 da manhã em Porto Alegre. E a gente foi chegar em Paris no outro dia, às de tarde, se eu não me engano. Só que o que acontece? A gente parou em São Paulo, ficou parado não sei quantas horas em São Paulo,
e tu perde mais dias, por quê? Porque tu acaba chegando muito cansado. Sim. E aí tu tem que, até tu dar aquela revigorada só do voo, né? Porto Fuso Alegre, horário. Porto Alegre e Paris são 12 horas. Não, São Paulo e Paris são 12 horas de viagem, dependendo, né, do É, voo. uma que eu fiz hoje aqui é 11 horas, voo direto. Então, isso aí é muito importante. Segue aí teu raciocínio que eu quis só Sim, acrescentar aí no que tu falaste. exato. Então vamos lá. Então, continuando aqui, gente, falando sobre o voo, né? O que que a gente. E aí, enfim, vocês olham lá um pacote. Ah, por exemplo, você vê um pacote aqui comigo, ele é R$ 20.000 para duas pessoas, 10 dias lá em Paris. Voo direto saindo de São Paulo, uma hospedagem legal, com boa avaliação, boa localização, que isso é muito importante, porque, por exemplo, R$ 7.000 uma hospedagem próxima ali da Torre Eiffel, da região ali mais cobiçada, vamos dizer assim, né? Mas não. Mas isso, e você vê outra de R$ 4.000, mas fica a 15, 16, 20 quilômetros das regiões onde a gente quer ir, que é Torre Eiffel, Museu do Louvre, Catedral de Notre Dame, Arco do Triunfo e etc, né? Então você vai ter gasto com Uber. Aí você coloca, Uber na Europa não é barato. É barato, Matheus? Uber na Europa é muito. Então, às vezes, o barato que você está buscando sai caro. Às vezes a hospedagem é ruim, de uma péssima avaliação, café da manhã ruim, localização. Então, isso. Imagina só você ficar 10 dias num hotel longe de tudo, com uma avaliação ruim, com café da manhã ruim. Imagina como seria isso. Você não está no Brasil. Você está na Europa, outro país que você não sabe falar direito o idioma, muitas vezes. Então, são diversos fatores, gente. E eu, para quem me conhece, quem é cliente na agência, sabe que eu levo muito a sério todos esses pontos. Tempo de voo, para você conseguir aproveitar ao máximo sua viagem, isso é importante. Hospedagem, eu monto roteiro para as pessoas do que ela pode fazer. Ó, gente, 10 dias vocês têm. Vocês querem passear todos os dias ou você acha melhor 6 dias e 4 dias você quer ficar batendo perna, dias livres, etc. Eu monto um roteiro para a pessoa de acordo com o que ela quer, entendo, procuro sempre entender o que ela busca em questão de hospedagem. A gente tem que levar em consideração o perfil da pessoa, se ela é uma pessoa mais centrada, que gosta mais de algo da parte cultural, de museus e etc, né? Se são pessoas mais jovens que querem festa, sabe? Resumindo, a gente tem que entender o perfil da pessoa e entregar algo que tem as características dela. Isso como que a gente faz? Trocando ideia, conversando com o cliente, certo? Por isso que é muito importante uma pessoa, quando vir pedir orçamento para a gente, se comunicar com a gente, né? Não somente, Fernando, eu quero um pacote de viagem para Paris no dia tal, no dia tal. E aí a gente vai fazendo perguntas, não é porque a gente é chato, é porque a gente quer entender de fato o que você quer, para você ter uma viagem sensacional, você voltar e falar assim, a Liberty Tour, com perdão da palavra, os caras são foda. Eles realmente entregam o que a gente quer, o que a gente busca, entendeu? E gente, a última coisa que eu vejo na viagem é o valor. O valor não, perdão, o preço. Eu agrego valor a tudo que eu tô fazendo. A preocupação, porque a agência é minha, né? Eu sou proprietário da agência e eu sobrevivo disso. Então, se eu não entregar o melhor para meus clientes, eu vou estar tendo o pior para mim também. Entende? A gente entrou abordando um assunto e eu estou fugindo um pouquinho, mas mostrando para vocês como que funciona o nosso trabalho aqui, tá? E independente se a pessoa já é um viajante, se ela já conhece e tal, ela monta o próprio roteiro, perfeito, top. Mas os preços a gente bate dos lugares que você vai procurar. Então, além de preço, a gente tem qualidade, a gente tem preocupação e a gente dá o suporte antes, durante e depois da viagem, até você chegar em casa e falar, Fernando, cheguei, muito obrigado e até a próxima. Certo? E é isso, gente. Queria só expressar para vocês aí com muita ênfase
como que eu levo o meu trabalho a sério e como que a gente se importa com as pessoas, né? Quem ainda não segue a agência, entra no perfil, segue a agência, olha lá os feedbacks das pessoas lá, segue nosso conteúdo, olha no Google também, procura lá ver as avaliações. Não vou falar nada, sou suspeito para falar, né? Mas fiquem à vontade para fuçar aí na Liberty, procurar feedbacks, tudo relacionado aí ao nosso suporte, nossas vendas, tudo isso que eu tenho certeza, uma vez comprando com a Liberty, viajando com a Liberty, vocês não vão procurar outro lugar. Convicto do que eu estou falando. É isso aí que me fez. A gente tem que ser parceiro de pessoas realmente que têm valor e têm propósito, né? E Sim, nós, como Wild, que a gente, as pessoas que nos conhecem, nós não poderíamos estar aí mostrando, apresentando uma empresa que não tivesse realmente aí bons valores e também buscando o melhor pelos clientes, né? Vamos voltar então para os nossos tópicos aqui. Então, a gente falando de Paris. Torre Eiffel. Torre Eiffel não é barato para ir visitar. Se tu quiser subir na Torre Eiffel, não, o valor não é tão em conta. Agora eu não lembro se a tia Chica que está aí junto me relembra se eram 12 euros, se eu não me engano. Agora eu posso procurar aqui também. E em relação a dia e horário, não tenho como te dizer dia e horário, porque quase sempre ela é muito cheia. Uma dica que eu gosto de fazer em monumentos ou em lugares como esses é poder acompanhar e ver a cidade durante o dia e durante a noite. Então, no ali de tardezinha, né, tu pega e vai, foi o que a gente fez. A gente foi para o Arco do Triunfo de tardezinha, pegou a noite lá também. E na Torre Eiffel foi a mesma coisa. Nós pegamos ali o sol se pondo, o sunset ali lindo, e vimos à noite a cidade toda acendendo, assim como a torre. Vi muitos comentários de pessoas falando que não era tão emocionante tu ir e subir a Torre Eiffel. É claro, tu dizer, eu subi, né? Assim como fui no Burj Khalifa, lá no maior prédio do mundo. já veio rapidinho. Mas o que eu vejo como assim, ó, quando tu tá na Torre Eiffel lá em cima, tu não enxerga mais nada da cidade. E o ícone, né, da cidade em relação a Paris é o quê? A Torre Eiffel. Então, meio que tu tá perdido ali, tu não enxerga a Torre Eiffel porque tu tá nela. É uma experiência muito legal. São 3 níveis que tu pode ir: o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro é na parte que tem um restaurante, a segunda é no meio da torre e a terceira é quando lá no topo. E conforme o andar que tu for, é o valor. Então, se tu for no topo, é o valor mais caro e vice-versa, assim, para os outros. Museu do Louvre. O Museu do Louvre é o maior museu do mundo. Então, ele é o maior museu em peças, em extensão. Então, assim, ó, Museu do Louvre, se tu gosta de arte, se tu gosta, onde está a Mona Lisa, famosa Mona Lisa, se tu gosta de arte, se tu for ir para o Louvre, olha aí a Carol viajante. Carol, me conta aí qual foram os países que tu foi e qual foi o que tu mais gostou. Coloca aí no comentário. Ó, a Tia Chica botou, Rafael andou no Pague Neve. Gostou tanto de Livramento que se foi para a neve. Aí, pessoal, assim, ó, em relação a, ao Louvre. Tu tem que reservar para o Louvre um dia inteiro e tem muitas pessoas que em 2 dias não conseguem ver tudo. Por quê? Lá tu vê a Mona Lisa, lá tu vê os aposentos de Napoleão, lá tu vê arte egípcia, lá tu vê grego-romana. Então, em todos os lugares, né, dentro do Museu do Louvre, tu vê o mundo inteiro em muitas peças, são muitos andares e é muito fácil no Louvre de te perder. Nós, para acharmos os aposentos de Napoleão,
nós tivemos que comprar um GPS, que tu usa como se fosse um Game Boy, para quem é antigo aí dos videogames, tu bota no pescoço aquilo e sai bipando. E aí ele vai te levando para o lugar, porque assim, os guias e as pessoas que tem lá, elas são a maioria seguranças. E elas te indicam, vai para aqui, vai para lá, dobra ali, dobra cá. Só que a cada caminho que tu vai, tu encontra diversos outros caminhos. Então, é muito complexo, assim. Vale a pena ir com um guia, né? A gente até se arrepende de não ter ido com um guia. Depois, Catedral de Notre Dame, eu não consegui entrar. Nos dias que a gente foi, um dia estava lotado, o outro estava fechado, e o outro eu cheguei 5 minutos depois. O Arco do Triunfo é lindo, o Arco do Triunfo paga também, mas o valor é muito baixo, vale a pena ir. Eu tirei fotos belíssimas, que quando tu sobe, tu vê a torre, assim, e nós fizemos a mesma coisa quando nós fomos para o Arco do Triunfo. Nós chegamos lá de tardezinha, acompanhamos lá o sol se pôr e vimos toda a avenida lá onde a gente vê a Champs-Élysées. O Arco do Triunfo, ele conecta todas as outras ruas, e aí a gente tem aí esse acesso para todas as avenidas ali, né, que são centrais. E o Arco do Triunfo é uma comemoração onde Napoleão aí ganhou a guerra, inclusive ele está desenhado lá, em cima de um cavalo. Deixa eu ler o que que a Carolzinha botou, a Carolzinha viajante também do mundo. Um abraço, Carolzinha, obrigado por me acompanhar. Eu, nessa trip agora, nomeei Viena, me surpreendi positivamente, mas a Grécia já tinha meu coração, e eu só confirmei que foi top 1. Conta, Carolzinha, eu quero saber qual foram as outras cidades que tu foi também. Aí Quer falar alguma coisa, Fernando? Pode falar aí. o Rafael falou aqui, a última viagem dele foi sensacional. Foi para Ushuaia, na Argentina. Gente, é sensacional. Eu vendi alguns pacotes de viagem para lá esse ano, né? Pessoal aqui de Floripa, para quem não sabe, a agência está aqui em Florianópolis, no bairro dos Ingleses, mas a gente atende o mundo inteiro, né? Eu não fui para lá e confesso que eu nem tinha ideia assim de ir, não tinha curiosidade. Tinha mais pelo Chile, Santiago, Vale Nevado, essas falou que é magnífico. Então, tá aí mais um ponto para vocês também começarem a pesquisar, porque é sensacional mesmo. Obrigado, Rafael. A Carolzinha viajou o mundo também. Vamos voltar aqui. Depois, Você chegou a fazer o Rio Sena ou sim, você falou nesse tempo que eu estive ausente aqui do Rio Sena ou não? sim. O Ah, Rio Sena a gente pegou, fez pelo nosso próprio pacote, já tinha, a gente fez pela ali da viagem. E bem, tu vê assim de uma maneira diferente a cidade, porque quando tu tá de carro ou quando tu tá a pé, tu olha para um lado só e depois tu olha para o outro. Quando tu tá de barco, tu consegue contemplar toda a vista porque tá no meio do rio e tu enxerga tudo. Então tu enxerga a cidade do lado direito, Notre Dame, tu consegue ver do lado esquerdo o Orsay, o Louvre ali. E aí tu enxerga aquela cidade totalmente diferente. Tu passa por baixo das pontes, ali as pontes Luís XIV, tem várias sim. pontes ali, né, banhadas em bronze. E Top. tu parece que tu volta assim na história, passando por ali, né, embaixo dessas pontes onde muitas pessoas ali antigamente passavam. Vamos ver o que que a Carolzinha postou aqui. Nessa trip agora, amei. Então, não chegou aqui o comentário, deixa eu ver no celular. Nessa trip Paris, ó, Carol, é só gente viajada nessa live. O, Aí sim. o nível de viajados está grande. Paris, Roma, Zurique, Malta, foi ótimo também, as praias são lindas.
quentes e águas claras. A Carol foi no verão, né, Carol? Sortuda. Eu fui ainda no primavera, né? Na primavera ainda, mas estava muito bom também. Não posso reclamar de nada. Top. Fala aí mais alguma dica, Carolzinha. Bairro Montmartre. Bairro de Montmartre, para quem não sabe, é onde está a. Como é que é o nome da igreja? Me fugiu agora, estava na ponta da língua. Sacré-Cœur. A minha tia sabe falar bem direitinho no vídeo, até ela que falou Sacré-Cœur. E aí aquele bairro é um bairro poelo, é um bairro onde tem muitos restaurantes, é um bairro onde tem toda a parte ali de boemia, vamos dizer assim, de bares, cultura. Lá a gente passou um perrengue porque a gente estava jantando num restaurante e estava como aqui, estava eu e a minha tia falando no telefone com a minha mãe. E aí levantou um francês e começou a nos xingar em francês e eu consegui entender o que ele falou, porque eu já fiz pouco, mas eu já fiz aula de francês e ele estava reclamando e fazia assim, gesticulava e aí não dá para entender no início assim, ele tava. Daí depois eu perguntei assim, aí ele falou que era por causa do telefone que tava muito alto o volume. E aí eu respondi para ele, tá, mas todo mundo está conversando alto, a música tá alta. E aí foi esse fato que eu lembrei agora de Montmartre, onde eu passei esse perrengue aí com essa pessoa. E essa região fica próxima desses principais pontos turísticos? Não, Montmartre, esse lugar fica mais distante. A gente ficou no primeiro. A gente foi antes, uns dias, e aí a gente ficou. Não ficou em hotel. Aí era próximo a esse bairro, e era bem mais distante. Ah, sim. Show. Gente, dica para vocês que querem, têm interesse de conhecer e não sabem melhor época, tá? Vou dar uma dica aqui para vocês que acho que isso é importante também. Verão na Europa, gente. Falando português, claro, a maioria dos países é um inferno, tá? Muito cheio. Pela, pelas pesquisas aqui, né? Como não fui, então primavera e outono são mais ideais. Quais são as épocas? De abril a junho, as temperaturas são mais amenas, ideais para explorar a cidade a pé. E os parques e jardins são floridos. Eu, particularmente, gosto mais desse clima, né? Para viajar assim para fora, né? O que torna a viagem ali, a paisagem mais encantadora. Se você quer um pouco mais de frio, porém um clima agradável também, setembro a outubro, tá? E o inverno mesmo de dezembro a março. Então essas épocas aí tem essas diferenças. E o verão de junho a agosto tende a ficar mais caro também as passagens, tá? Então, quer economizar, pegar um clima legal para você andar sem ficar derretendo de calor, de abril a junho ou de setembro a outubro. Tá? Esse é um bom ponto aí para analisarem, porque vocês vão economizar nas passagens e eu acho que o clima mais agradável para vocês conseguirem aproveitar melhor as experiências e passear e caminhar, enfim, né? Tomar um bom café num bistrô parisiense, né? Acho que é comer o croissant lá, ô, Matheus. Não comi. Não? Já Como que comi você vai muito. para Paris e não come o croissant? É que aqui a gente come tanto croissant. É, queria saber qual que era. Eu acho que não comi, não vou mentir, não lembro agora da cabeça se eu comi ou não. Bom, mas enfim, quem vai para a França? Eu mesmo, quando eu for, eu vou ano que vem. E com certeza eu vou querer comer um croissant lá. Troco umas dicas por uma viagem. Posso te acompanhar, Ó, posso ser teu guia meu lá. guia, aí é negócio, hein? Vamos lá. Ué, quem sabe uma viagem junto, contando aí, mostrando para todo mundo aí a Imagina viagem. fazer uma live mostrando ao vivo lá o pessoal. Vai ser legal, hein? Colocar Não, o pessoal dentro de Paris. mostrar tudo lá.
Vamos lá. Bom, tu falou isso já. Melhor época para ir, como se locomover. Aí eu falei, né, que de metrô tu não conhece a cidade, de ônibus tu consegue ver. Caminhando, eu gostava muito de caminhar. Como eu passava muito tempo, às vezes, ou sentado, ou viajando, ou no avião, né, ou deitado dormindo, onde tinha um espaço ali que a gente ficava, não caminhava tanto. Então eu decidi poder ali caminhar mais, né? Que a gente tinha essa possibilidade de também de fazer um exercício, ficar bem um dia e também conhecer a cidade. Perfeito. Onde se hospedar foi uma das coisas que eu pensava assim muito, né? Só que muito próximo da torre é o mais caro. Sim, Mas se tu não fica também muito próximo da torre, tu acaba gastando muito em deslocamento, que às vezes é, páreo a páreo, dependendo do nível onde tu for ficar. E a outra coisa também é que tu perde tempo, porque a torre é o centro onde tudo perto está perto da torre. Claro que existem coisas que estão longe, mas grande parte é perto ali no miolo. Então, o mais precioso, além do valor, que é uma viagem que muitas vezes a gente vai fazer uma vez na vida, que a gente vai ficar uma semana, um final de semana, 15 dias, enfim, é a gente poder otimizar, como o Fernando falou, que ter uma agência como a Liberty que vai te orientar todo passo a passo, já vai ter os guias e já tem o conhecimento aí, a expertise de vendas, né? exato. De viagens. Ahn, Aí tem aqui um tópico, né? Onde se hospedar que ele falou. Então seriam regiões seguras e bem localizadas, né? Porque, gente, Europa, Estados Unidos, Ásia, seja onde for, tem também roubo, tem tudo isso. Então, não é só o Brasil, não, viu? Tem país que é até pior. Então, assim, você sempre tem que procurar ficar numa localização onde se tem mais segurança. Porque todo lugar tem crime, tem roubo, tem violência, né? Tem as favelas, vamos dizer assim, né? As partes mais perigosas, né? Então, Só em Dubai que não tem. Em Dubai não tem. Dubai parece que é outro planeta à parte, né? Mas, enfim, então ficar localizado numa região segura e bem localizada é muito importante. Então, é como ele disse, você vai fazer essa viagem, você nem sabe se vai voltar depois, muitas vezes. Então, não poupe esforços para você conseguir ter uma viagem de qualidade. Não precisa gastar horrores de dinheiro, mas tudo dá para fazer com qualidade e segurança, tá? Quanto custa em média uma viagem dessa? Gente, tudo depende de antecipação, programação, né? No caso, você se programar a antecedência, o voo, de onde você está saindo, tem diversos pontos. Lembrando que a gente sempre consegue ótimos preços. Então, assim, comparado valores afora aí, a gente sempre vai conseguir reduzir, tá? Um pouquinho ali para vocês com ótimo, às vezes pouco, às vezes muito, tudo vai depender. Então, como eu disse, antecedência, planejamento, de onde a pessoa está saindo, a origem do voo, no caso, né? Basicamente, o RUB, que seria o ponto fixo para sair do Brasil para a Europa e para outros países, seria Guarulhos, Rio de Janeiro, alguns países da Europa muito bons saem de Fortaleza. Então, tem esses principais pontos que a gente consegue reduzir a passagem. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu compro, por exemplo, se eu vou emitir uma passagem direto de Florianópolis para Paris, ao invés de eu fazer o seguinte, emitir de Guarulhos para Paris e outra de Florianópolis para São Paulo, eu consigo muitas vezes reduzir muito o custo da passagem. Ao invés de comprar em um bilhete só, de qualquer forma vai passar por São Paulo, mas se eu compro em um bilhete só, eu não consigo desmembrar essa viagem, vamos dizer assim. Por exemplo, você vai de Latam, de Guarulhos para Paris. Só que está mais barato sair de Floripa para São Paulo pela Gol. Então, vamos supor que está aí 500, 600, 800 reais mais barato. Só aí a gente já vê uma economia. Fora que saindo de Guarulhos eu vou conseguir mais opções para sair mais barato. Então, eu estou explicando mais ou menos para vocês como é que funciona. E
muitas vezes a gente consegue reduzir bastante o valor. Estou dando um exemplo da cidade onde eu moro, eu sou paulista, sou de São Paulo, mas eu moro em Floripa. Mas a gente consegue entender bem de todas as regiões do Brasil de como fazer para manejar esses voos para que tenha um custo menor para mim, né? E para vocês também, entendeu? Então, perdão, seria isso, tá? Então, a questão de valores ali é bem variável de acordo com a quantidade de pessoas, tem diversos fatores. Por exemplo, em um hotel, se você reserva ele para uma pessoa ou para É o duas, é a mesmo mesma preço. coisa praticamente. Hã? É o mesmo preço. É o mesmo preço, gente. Então, Fernando, eu quero um pacote para Paris, para duas pessoas. Vamos supor, tá um exemplo aqui, R$ 20.000, 10 dias lá, voo direto, etc, ótima qualidade, tudo aquilo que eu já falei. Faz para mim para uma só, você vai pagar mais caro do que para duas. Mais caro assim, né? Se você for fazer a divisão para duas pessoas, R$ 20.000 para duas pessoas, 10 mil para cada. Uma pessoa só, 15 mil. Mas por que para uma é mais caro se por conta da hospedagem? A hospedagem, se você ficar num quarto sozinho, você vai pagar ele sozinho. Se você vai em dois, você paga em dois. Então, tá aí uma dúvida que muitas pessoas me querem tirar aqui, né? Por que uma pessoa é mais cara do que duas? Tá aí o ponto. Justamente por isso, por conta do hotel. A passagem você paga para uma pessoa só, né? Um Vamos lá. outro ponto. Pode falar, Matheus. Não pode ir, eu ia falar, tá me enchendo de comentário aí. Sim. Pode falar, pode falar. Outra coisa, gente, eu já vendi muita viagem para a Europa e eu sempre enfatizo esse ponto. Cuidado com os golpes você turista nessas cidades. Eu vou falar um aqui no Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia, não sei se alguém que está aí acompanhando já foi. Vai para Salvador e deixa o cara dar uma pincelada em você para fazer aqueles negócios, os caras já te cobram, sem pedir sua permissão. Eles vêm pegando seu braço, já vai pintando, você acha que é tudo de graça, oba-oba. Daqui a pouco eles estão falando para você, é 100, é 50, é 200, você tem que pagar. Você tem que pagar não, né? Mas tipo assim, você fica meio coagido, eles meio que te coagem a você pagar porque eles te põem um certo medo. Então, por exemplo, na Europa tem aqueles pickpockets, então vocês têm que ficar esperto com isso, o que são os pickpockets? Os pickpockets são os furtadores lá, eles estão às vezes num bando, vem, um te empurra, outro puxa a carteira, o celular, etc. Ou eles abrem o zíper ali devagarinho da sua bolsa, puxam alguma coisa sua ali, então tem que ficar esperto com isso, tá? E aí é um ponto que a gente enfatiza também quando a pessoa vai fazer a viagem, para a pessoa tomar cuidado. Nada que vá, não se apavore com isso. Não vai pensar que não deve fazer a viagem por conta disso, mas é um ponto de atenção. Assim como aqui no Brasil a gente mora, dependendo dos lugares que a gente mora aí, aqui em Floripa é bem tranquilo, mas se vai para São Paulo, Rio de Janeiro, esses lugares, você tem que ter atenção porque existe, né? Então, enfim, é isso. Quer falar alguma coisa? Vamos lá para os comentários. Vamos lá Lá. para. Vamos começar aqui. A tia Chica falou que eu comi croissant sim no café na chegada na cafeteria. Eu não lembro, mas tudo bem. Se ela falou, tá falando. Singapura. Também não. Acho que não sei o que a Carol falou. Acho que Singapura é seguro. Acho que é isso que ela quis dizer. Qual país eu não voltaria? Eu não voltaria para o último. Meu último país, para quem me acompanhou, o Egito, eu agradeceria. Né? Muito bom a primeira vez, mas só uma vez já está ótimo, porque é cheio de... lá, sim, é o país que mais golpe tem. Usei. A Carol falou, sim, sobre Paris, nos falaram muito sobre pickpockets que tinha. Então a gente comprou, eu cheguei a fazer um seguro para o meu celular, que era novo, que eu comprei para viagem, e aquele negócio no pescoço todo o tempo. E chegava a usar assim o celular, ou entrava em algum lugar para usar o celular. E realmente tem muito, muito pickpocket É, lá. Então, usar o cordãozinho e também não ficar com o celular dando sopa, assim, né? Mexendo, tirando selfie, assim. E eu que sou o dono das fotos, eu tirava uma foto, assim, e ele já soltava, bem rápido. E a gente fazia aqueles videozinhos pulando também. A gente sim. fazia aqueles vídeos pulando.
E eu botava assim numa pedra, pegava uma bolsa, amarrava ela no cordão para poder. Uma coisa que pode ajudar nessa situação, quando vocês vão fazer um passeio, é fazer com guia. Porque aí o risco é bem menor, entendeu? Porque o guia é local e eles têm mais conhecimento. Então isso Exatamente. ajuda, então isso ajuda bastante. E tem todos esses países sempre tem alguém que fala português. Então tu vai Sim, encontrar alguém que fala português, que vai ser teu guia, que vai te sim. acompanhar. Exato. Por exemplo, no Egito que você falou, eu tenho contato de guia no Egito que é brasileiro. Tenho contato de guia em Londres, que é brasileiro. Na França, que é brasileiro, na Itália, que é brasileiro. Então, eu sempre procuro essas parcerias com guia com brasileiros. Por quê? Porque vai ser mais fácil de vocês conversarem, deles entenderem, mostrar, de vocês entenderem também o que ele fala. Ele vai falar sobre o lugar onde vocês estão indo em português. Então, tudo isso ajuda bastante. Às vezes, você vai em algum lugar que às vezes o guia é em espanhol, por exemplo, né? Ou não fala muito bem o português, ou você tem que se virar. Porque, gente, o Brasil é um lugar que o brasileiro, no caso, ele tem uma hospitalidade muito grande. E o que que acontece? Qualquer pessoa que vem de fora para cá, a gente se esforça para tentar falar com ela na língua dela ou entender ela. Fora do Brasil não é assim. As pessoas não têm essa empatia de querer de entender de fato, sabe? Você tem que se virar para falar a língua dela. É ou não é, Matheus? É. Então, assim, quanto maior a praticidade que você tiver na sua viagem, por exemplo, nessa questão do guia, melhor ainda, porque você vai se sentir mais confortável, você vai conseguir compreender melhor, absorver melhor partes das histórias ali dos locais onde você está conhecendo, né? Então, isso é bem importante para você ter ainda mais uma viagem ainda mais satisfatória, né? Seguro. E depois a Carol falou, vamos ver aqui, qual país não voltaria? Bom, o Egito. Qual país mais gostou? Qual que é o país mais vendido, Fernando? Portugal, Portugal assim, mas aqui na agência, pelo menos, disparado, gente. Portugal, país da América do Sul, que eu vendi muito. Eu não tenho nem ideia tá tudo documentado, mas de cabeça eu não tenho nem ideia de quanto eu vendi. Pacote para o Chile, pacote para Bariloche, Ushuaia, falando de América do Sul, né? Agora Europa, Portugal, Espanha, Itália. Itália, gente, Itália. Meu pai já morou lá e ele fala, né? E eu já ouvi outras pessoas falando também que qualquer pessoa que tem o desejo de conhecer a Europa tem que conhecer a Itália. Fala que é sensacional a parte cultural da Itália ali. E Espanha também é bacana, né? Mas disparado assim para a Europa, Portugal. Porém, uma das portas de entrada mais barata para você entrar na Europa é Madrid. É uma das portas de entrada para entrar na Europa e de lá você pode, de forma muito barata, ir para outras regiões como Itália, França, Portugal, né? Portugal, eu acho que devido à demanda, não sei porquê, gente, mas tem se tornado um pouquinho caro para Portugal. Né? E Paris também tem bastante procura, mas disparado assim, para mim, desse período da agência, foi o que eu mais vendi foi Portugal. O que eu mais gostei entre os países, o meu top é a Itália, foi o top. Depois, em termos tecnológicos e lugares assim para o meu meio imobiliário foi Dubai. E história, assim, foi Paris. Mas o top seria Itália, Paris, França e depois Dubai. Dubai, Emirados Árabes. Tá ruim de top, hein? Tá ruim. Tá ruim de top 3, hein, isso aí. Oh. Qual o próximo destino? Para onde Deus quiser. Gente, Para onde o dinheiro levar, Carolzinha? Eu bom, tenho sonho, vontade muito em conhecer.
Portugal, a Espanha, linda, né? Mas os países todos que eu fui, assim, foram países que eu tinha alguma, não vou dizer conexão minha, né? Mas que eu conheci, que eu ouvia falar, que achava legal, que as pessoas também iam, conheciam e falavam que era bom, né? Tinham boas experiências. A Silva Santos botou viajar sozinha ou com a tia? Bom, os dois, né? Comecei viajando com a minha tia aí. Foi muito bom, a gente deu muita risada, se divertiu muito. Ela trabalhou, eu vendi apartamento de Paris, ela vendeu também. Foi muito bom. Coisa boa. E também viajar sozinho é muito bom, porque não que eu não viajar junto não seja, mas o viajar junto, nós como somos duas pessoas expansivas, a gente conheceu muitas pessoas. E até teve um comentário de uma pessoa que eu botei nos stories, que eu falei fofoca, né? Que a pessoa colocou, ela foi enviar no aviãozinho a mensagem que eu postei da viagem aqui, que ia ter da live, e ela comentou bem assim, ó, só falta ele dizer que viajou sozinho. Ela botou bem assim a pessoa. Só que em vez dela mandar para a pessoa, ela mandou para mim, ela comentou. E aí Meu, eu estava comentando com a minha mãe e sobre isso, e ela falava, né, que sim, eu viajei no início, né, fiquei, não conhecia ninguém, mas que depois eu não fiquei nunca mais sozinho. Eu sempre viajei, conheci alguém, encontrei alguém, estava em um café, estava em algum lugar, começava a conversar com a pessoa. E, e depois de tudo isso a gente, eu quero ir na Torre Eiffel, quero ir em tal lugar, enfim, em outros passeios. Vamos lá, quero ir no Burj Khalifa, vamos junto. E assim vai indo. Tu conhece muitas pessoas. Tanto que eu tenho um Instagram que é o Wild pelo Mundo. Quem quiser, entra lá e vê os seguidores do Wild pelo Mundo. É só pessoas de tudo que é país. Eu encontrei gente da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Índia, do Uzbequistão, Paquistão, da Índia. Ah, da Síria, ensina de muitos países. E o que é legal de tu conhecer esses outros lugares e essas outras pessoas? Da cultura delas, a vida delas, como eles vivem, o que eles fazem, né? A forma que eles lidam na vida, a profissão. Tu sabe assim, e tu fica rico em conhecer a vida das pessoas e em tantas pessoas que tu acaba conhecendo e tantos outros lugares. Por exemplo, teve uma moça, não me lembro em que país, ela falou assim para mim: quando eu for para o Brasil, and I go to Brazil, you host me. E ela falou: quando eu for para o Brasil, você me hospeda, vamos dizer assim. E aí eu fiquei meio quieto, assim, né? E nem falei nada. Não por não querer que ela hospedasse. Aí ela falou, não, you host me. E aí eu falei, yes. É que as pessoas acham que o Brasil é tudo Rio de Janeiro. Então, como é que eu vou dizer para uma pessoa, uma gringa lá que mora nos Estados Unidos, em Nova York, que eu vou hospedar ela em Bagé, numa cidade no extremo sul? Que ela vai ter para fazer? Claro que tem interior dos Estados Unidos, em outros países, mas que o desejo dela de conhecer o Brasil não é para conhecer Bagé, é para conhecer o Rio de Janeiro, esses outros lugares que é a visão que eles têm. O que vocês acham que as pessoas falam quando tu diz que é do Brasil? O que eles falam? A verdade, maioria diz carnaval, verdade. caipirinha, como é que eles falam mais? Neymar, Pelé, Futebol, futebol. E aí tem outras pessoas que falam outras coisas que não. Anira, eles falam. E aí tem outras coisas que eles falam que não são tão boas, então deixa assim de lado. E eu conheci muita gente muito legal, e lá no meu Instagram, Wilt pelo Mundo, eu sigo as pessoas que eu conheci na viagem, muitas pessoas, e acompanho a vida delas, é muito legal. Russo também, uma moça russa que é super blogueira lá, conheci ela e acompanho ela. Qual o país com a melhor comida? Provou muitos pratos diferentes? Olha,
Eu gostei na Itália. Na Itália eu comi. Foi na Itália? Acho que foi. Eu não me lembro qual foi o país que eu comi comida grega. Não era na Grécia. A Carolzinha tá aí, né, Carolzinha? Fala para nós qual foi dos países que tu mais gostou a comida. A comida grega eu gostei muito. Não foi uma coisa nem que eu queria comer. Próximo destino, de novo. Olha, o próximo destino eu acredito que vai ser nacional ou internacional próximo. Paris é cheio de golpes, cheio de golpes. Tentaram com a gente na Disney de Paris. É. Na, na França não cheguei a ver golpe. Onde eu vi golpe? Esse que tentaram, que eles tentaram, quando eu cheguei na, não, foi tudo assim. Quando eu cheguei na, quando eu saí da Grécia, o cara lá da imigração tentou me dizer que eu não sabia, né, sobre esse acordo aí, que como que eu não tinha carimbo, que na verdade, para quem acompanhou, estava antes, vai saber, né, como é que eu não tinha carimbo no meu passaporte. E depois, quando eu cheguei no Egito, o que que aconteceu? Um cara se passou por um policial, ele era taxista, ele queria saber onde eu estava, onde eu ia me hospedar, em que lugar era. E no final, ele não era policial, porque em alguns países a gente tem que dizer realmente onde é que a gente está se hospedando. E, e aí, o que, que eles fazem? Eles te levam ou para o lugar onde tu tá, ou para outro lugar, te cobram o preço que eles querem, e se tu não paga, a polícia acaba te indo do lado deles, te prendendo. Então, são coisas em viagem que, por exemplo, se eu vou sozinho, eu tô me arriscando para isso. Se eu vou com uma agência que vai ter uma pessoa me esperando, um receptivo lá que vai me buscar, que vai me levar, que vai me acompanhar, é a coisa mais segura, né? Quer falar, Fernando? Ia falar justamente sobre isso, sobre vantagem, as vantagens, né? De vocês comprarem um pacote de viagem com a gente. A vantagem é a assessoria que a gente dá especializada para vocês, né? Durante toda a viagem, faz o planejamento, um roteiro personalizado, tá? Então a gente vai encaixar tudo dentro de horários, com guia, com transfer, com translado, né, no caso, e o suporte, né? Tem gente que fala, não tem como dar um suporte 24 horas. Gente, eu já atendi ligação de cliente 3 horas, 4 horas da manhã. Uma teve uma ligação, para ser mais específico, o cliente me ligou 3h30 da manhã, o voo dele, ele estava vindo do Chile para cá. E ele me ligou só para me perguntar se o cartão dele tinha acesso à sala VIP no aeroporto. 3h30 da manhã. Mas eu atendi. É que pro horário dele lá era dia ainda, né? Não, no Chile não, era basicamente o mesmo, não tem Ah, tanta era no diferença. Chile? Eu achei que era na Europa. Aí ele é porque era um voo dele de madrugada, ele teve que voltar com urgência de lá e foi o voo que a gente conseguiu ali, né? E aí ele perguntou, ele ligou 3h30 da manhã para me perguntar se o cartão dele acessava a sala VIP. Sentimento Eu, VIP. gente, eu não me estresso, eu não me estresso com nada, nem me estressei nesse momento. Ele é até um amigo meu, né? Mas eu tô dizendo isso porque, claro, se você, 3 horas da manhã me mandar uma mensagem assim no WhatsApp, é quase certo que eu não vou responder. Então, o que eu falo para as pessoas, gente, após as 10, se vocês precisarem de qualquer suporte, me liga, não manda mensagem. Então, o suporte de fato existe 24 horas, mas após as 10 horas da noite, me liga. Das 10 da noite até as 7 da manhã, só ligação, porque a gente está dormindo, não vou escutar um barulho de mensagem, né? E às vezes a pessoa, por exemplo, teve um cliente que foi para a China e lá é totalmente o contrário, né? Igual agora lá é 9 horas da manhã, né? Então quando for 1 hora da manhã, aqui lá é 1 hora da tarde. E ele me ligou 1 hora da manhã, porque ele queria um guia para fazer um passeio lá em Xangai, né? E aí, imagina, gente, eu levantando 1 hora da manhã para ver isso para a pessoa, porque eu não podia esperar
até 10 horas da manhã daqui para responder ele lá, porque ia virar o dia lá já, né? Então eu fui, a gente tem os contatos aqui e tal, e aí eu consegui para ele lá isso de madrugada. Inclusive ele ficou, naquele momento, para ele foi normal, era um casal, né? Foi normal eu ter conseguido. Mas por que para ele foi normal eu ter conseguido naquela hora? Porque para ele era de dia lá, era 1 hora da tarde, entendeu? Então para ele estava tudo tranquilo, ele não tava na cabeça dele que aqui era 1 hora da manhã, entendeu? Mas aí quando ele retornou de viagem, ele falou: Fernando, eu te liguei, eu nem me dei conta, cara, que era 1 hora da manhã, que eu te acordei, né? E você prestou um bom serviço, conseguiu pra gente ali e tal. E isso pra mim vale mais do que qualquer dinheiro, sinceramente mesmo, a gratidão dos clientes. Mas então, esse foi mais um exemplo que eu dei aqui, né? Então, a importância de tudo isso, de comprar com segurança, seria esses pontos. Assessoria personalizada que a gente tem aqui, em todos os pontos que você precisar dentro da sua viagem, a gente vai ter essa assessoria, você está. A personalização do roteiro, que a gente vai fazer ali, montar de acordo com com as suas exigências, né, vamos dizer assim. E o suporte antes, durante e depois da viagem. O que é depois da viagem? Se você teve um problema, um eventual problema com a companhia aérea, com um hotel, alguma coisa assim, a gente tem também o suporte jurídico para te auxiliar no que fazer e você entender os direitos que você tem. Muita gente, às vezes, passa uma noite no aeroporto porque deu no-show e jogaram eles para um voo de manhã e ela não sabe que ela tem diversos direitos ali, inclusive cabe indenização, cabe suporte, cabe uma hospedagem e transporte para levar e buscar então, de tempo em tempo, você tem um, um direito dentro do aeroporto. 1 hora de atraso, você tem direito à internet e telefonema. 4 horas de atraso, alimentação. Passado, sabe? Então, tem diversos direitos. Muita gente não sabe e acaba passando um perrengue pior ainda porque não sabe dos direitos que tem. Então, a gente está aqui justamente também para guiar você caso você tenha algum eventual problema durante a viagem, que seja de responsabilidade da companhia aérea ou do hotel, enfim, né? Isso aconteceu comigo em relação ao horário quando eu estava em Dubai. Muitas vezes, quando eu trabalhava, quando eu precisava responder ou falar lá com o pessoal, por exemplo, agora são 9 horas da noite, lá são 7 horas a mais. Então, agora são 4 da manhã. Ah, Lá, quando eu estava, por exemplo, em horários invertidos, que eu acordava lá, aqui ainda, muitas vezes, era ainda de madrugada, né? sim. Então, era mais difícil essa função do horário, realmente, em um país como esse, né? Que quanto mais à direita vão indo do globo, mais fuso horário, maior fuso horário, né? Vamos fazer aqui, então, o pessoal aqui, as últimas coisas que o pessoal falou. Fez muita compra, sim, fiz compras até demais, muitas compras. A gente vê muita coisa diferente. A gente vê valores em alguns lugares, por exemplo, na França, a Primark, que é uma loja que tem de tudo, muito barato. Inclusive, eu trouxe perfume para francês para todas as Wildettes, as colaboradoras aqui da imobiliária. As únicas que eu trouxe perfume francês. Depois a Carolzinha falou que acho que os países que ela mais gostou foi a Grécia e a Itália. Que a Itália, a comida ela já conhecia e a Grécia é muito bem servido. Bom, Show. vamos para os nossos últimos tópicos. A gente já falou aí no início, a gente falou então, né, da por que escolher Paris, por que Paris encanta tantos viajantes, a cultura, a gastronomia, romantismo, a arquitetura, os pontos turísticos aí, a Torre Eiffel, os principais Museu do Louvre, Catedral de Notre-Dame, Arco do Triunfo, Champs-Élysées, Bairro de Montmartre, Cruzeiro pelo Rio Sena. Vale também falar que quem vai à França que tem interesse, né, aí na Disney sempre teve aí como um sonho tem a Disney de Paris. Ela é um pouco menor, mas ela é
completa, E, gigante. e diga-se de passagem, você passa menos raiva do que nos Estados Unidos, porque Estados Unidos é muito cheio, né? Muito cheio. E assim, consegue aproveitar bastante também. E aproveitar também em relação a custo e também a aproveitar, né, épocas como essa que eu fui, que foi em março, que não é quente nem tão frio, e Sim, também que não são meses de alta temporada, não são meses de frio. Então, tem aí uma melhor, vamos dizer assim, aproveitamento do sim. todo. A gente falou sobre tomar café em bistrô parisiense, passear à noite com a cidade iluminada, piquenique, que eu vi muitas pessoas fazerem, No Jardim Versalhes. Luxemburgo. Versalhes eu fui, que é o museu, o Palácio de Versalhes, que, se eu não me engano, é um dos maiores países, os maiores palácios do mundo. Ele morava o rei morava em no Louvre, no Museu do Louvre, que antes era o Palácio do Louvre. E aí ele achava muito pequeno o palácio, que é gigantesco, e foi construir Versalhes, que é outro país ainda muito maior. Curtir a vibe dos mercados de rua, a gente já falou. Melhor época para ir? Qual foi a melhor época que tu falou, Fernando, que é ir para ir? De outubro, né? Uma boa época ali, de outubro a setembro e de abril a junho. A julho, a junho, perdão, junho. Né? Eu acredito que ainda seja melhor de setembro a outubro, porque não tem férias das crianças, enfim, porque essa época de férias, julho, aqui em Floripa é julho, mas em São Paulo é junho, a época de férias. Então, nesses momentos, dá um pico ali de aumento nas passagens aéreas por conta disso, tá? E, claro, alta temporada é fim de ano, né? Que é dezembro, janeiro ali, né? Essas épocas aí para sair do Brasil às vezes se torna um pouquinho mais caro, porque é uma época de alta temporada, o pessoal pega mais férias, então aquele velho ditado, oferta e demanda. Quanto maior a demanda, ou quanto maior as pessoas, quanto mais as pessoas buscam, mais aumentam os preços. Né? Então, indicaria para vocês aí essas duas épocas, de abril a junho e de setembro a outubro. Um ponto aqui também é você quer fazer o planejamento de uma viagem, as companhias aéreas só abrem agenda de voos de 10 a 11 meses de antecedência, tá? Algumas abrem para 12, 13 meses. Mas, tipo assim, a pessoa chegar e falar, eu quero planejar uma viagem para 2027. Não faço, não consigo fazer, porque não tem como eu verificar ainda a disponibilidade de voos. Ah, Fernando, mas tem lugares que vendem, porque esses lugares, o que eles fazem? Eles têm uma estimativa de valores que vão estar esses voos, então eles já cobram de você, para você ir pagando, às vezes, né? A maioria das pessoas que compram isso é para elas irem pagando em boleto e tal, né? Então eles têm uma estimativa de valores, né? Então, e eles já fazem essa cobrança e aí quando abre a agenda, eles fazem a efetivação da compra das passagens, né? Porém, é arriscado, tá, gente? É arriscado fazer isso, porque se aumenta o dólar, alguma coisa assim, eu já vi muita gente tomando golpe por causa disso e nem viajando. Então, dentro dos pontos que eu falei, façam uma compra segura, que vocês conheçam e que tem total segurança. Eu pago, você pagou para mim, por exemplo, aqui na agência. Você efetivou o pagamento? Minutos depois a passagem já está emitida, o voucher do hotel já está na sua mão. Com código localizador, você pode entrar no site da companhia aérea, verificar tudo que já vai estar lá bonitinho. Então, esse é o ponto mais. A forma mais segura de comprar, gente. Você pagou, você tem o produto na sua mão. Entendeu? Em vez de ter depois. Porque essas pessoas que recebem boleto, elas não conseguem te dar um localizador de voo porque simplesmente a companhia aérea ainda não abriu o voo. Então não tem como ela te fornecer isso aí, entende? Ah, entrou agora a Hint, que entrou aqui na live, ela falou aí, Love.
uma querida que eu conheci lá em Dubai. Ela é turca. Eu não vou falar inglês agora aqui na frente de todo mundo para não passar vergonha falando com ela. Mas muito obrigado aí por, né, falar assim, acompanhar a minha intenção de agradecer aí. Thank you so much. Vamos lá. Ah, Depois, acho que ah, é isso, né? depois eles falaram em um idioma no Egito, bom lá em inglês, né? É um inglês bem ruim que eles falam. E demais é isso, pessoal. A gente acho que já tem um presente para quem ficou até agora, não tem? Tem, sempre tem, né, gente? Deixa eu só frisar aqui. Pessoal, vocês estão na live mais uma vez, sigam nossa página. Se vocês quiserem algum orçamento, chama a gente no direct que a gente já vai se comunicar com vocês ali para entender, pegar o WhatsApp para a gente trocar as informações ali para realizar os orçamentos, tá? Mesmo se não for agora, gente, segue, lembra da Liberty, tenho certeza que vocês vão adorar nosso atendimento, todo o suporte que a gente dá, tá? E para quem está aqui na live hoje, tá? Vai ter aí um cupom de 10% off na sua próxima viagem, tá bom? Então, para vocês que estão aqui até o final aí, muito obrigado, gente, porque caramba, foi 1h30 de live. Bastante tempo, 1h30? Dá 1h30, né? Mais ou menos. Começou 7h40. Vai dar 2 horas. Quase 2 horas de live, gente. Brigadão, vocês são fera, hein? 2 horas escutando a gente aqui é sinal que o conteúdo estava bem legal. Então, para você que ficou até o final, segue a agência, ativa as notificações lá, porque toda quinta-feira, às 19h30, a gente vai trazer um conteúdo diferente, de um país diferente, ou de uma cidade, uma viagem. Enfim, uma viagem, né? E, além de tudo, fechando uma viagem com a gente, você leva não só esse, não tem só esse, mas você leva um vinho de ótima qualidade, tá? Se você não mora aqui na região para vir retirar aqui, a gente envia para você por correio, o maior carinho para você festejar a sua viagem, a compra da sua viagem, tá bom? Então 10% de desconto para você na sua próxima viagem, para você que tá aqui na live, compartilha com seu amigo viajante, com a sua família, com aquele seu amigo que quer fazer a primeira viagem dele de avião, seja para fora, seja aqui dentro do Brasil. A gente vai estar à disposição para atender vocês para qualquer lugar. Daqui a pouco o Elon Musk consegue uma forma da gente viajar para Marte e a gente vai conseguir ajudar vocês. Por enquanto é só aqui no mundo mesmo que a gente vive, tá? É 10%, mas para a Carolzinha que está desde o início comentando até o final vai ter que ser 20%. Chama aí, Carol, chama que você vai ser. Principalmente você que gosta de viajar, para nós, eu adoro atender gente assim, porque é muito mais fácil, sabe? Você já vem decidida no que você quer, né? Não que os outros sejam difíceis, mas como que eu posso dizer? A pessoa já vem com mais decisão, então encurta um pouco o caminho. Não que a gente não queira atender os outros. Gente, eu tenho um prazer enorme em atender pessoas. Eu sempre trabalhei com vendas e eu tenho um prazer enorme em atender as pessoas. Ah, Fernando, eu não sei ainda, estou perdido no que eu quero ir, para onde eu quero ir, não sei e tal. Não esquenta a cabeça não que a gente vai achar o lugar perfeito para você, tá? Leva um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir filtrar tudo ali, ter um entendimento legal, mas a gente consegue, isso sem dúvidas. Tá bom? Então, cupom de desconto para você que ficou até o final do vídeo, tira um print nosso aí, né? E apresenta para nós aqui também, para você provar que você ficou até o final da live com a gente. E aproveite isso aí. E sempre que precisarem, a gente vai estar à disposição para atender vocês com a melhor qualidade que vocês já viram. Certo? Carolzinha vai ganhar um presente meu também por escutar 2 malas sem alça até as 9h17 com criança em casa. 50% na compra de uma casa aí. Ó, coisa Ó, boa. pode vir, Carol. Obrigado, Carol. Hein, Carol, quando for fazer qualquer cotação lá para ti, vocês foram incríveis. Muito obrigado. Obrigado.
Gente, Carolzinha, quando tu pode falar, Felipe. não, eu só queria ressaltar uma coisa aqui, gente. Eu tenho uma enorme satisfação, sério. Na verdade, eu nunca fiz live, vou ser bem franco com vocês, nunca fiz uma live aqui na agência. O Matheus, a gente iniciou essa parceria e o Matheus é, cara, um cara muito pra frente, assim, na questão de ideias, né? E ele veio com essa ideia e, sinceramente, eu tava com medo. Falei, meu, será que vai ter gente nessa live? Primeira vez. Putz, eu fiquei meio receoso, assim. Falei, meu, eu espero que não seja frustrante. Se tiver só eu e ele, nós vai trocar ideia lá, tal, e depois a gente deixa lá gravado e posta lá. Alguma coisa a gente vai fazer. Mas eu fiquei muito feliz com a interação de vocês, com os que ficaram até o final, com os outros que participaram e tiveram que sair antes também. Gente, muito obrigado de coração mesmo. Vocês ainda vão ver o nome Liberty Tour Viagens espalhado aí nos 4 cantos do Brasil, isso eu tenho certeza absoluta. E cada um de vocês podem ter certeza que vão estar fazendo parte dessa história, já fazem, né? Na primeira live, já ficaram aí quase 2 horas, ficaram até o final, então já fazem parte dessa história e eu espero poder realizar o sonho de vocês, né? Em cada viagem que vocês fizerem. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Não esquece, curte, compartilha, segue a página, ativa as notificações que toda quinta-feira a gente vai trazer um conteúdo novo para vocês, tá bom? E espero que tenham gostado. Matheus? O que você achou? Eu também, eu posso dizer que eu já sou bem experiente, com muita humildade, mas sou experiente com live, mas fazia tempo que eu não fazia também. E que eu fiquei bem feliz aí pela interação, pelas pessoas nos acompanhando, por ter aí realmente um contato, uma troca com as pessoas bem leve, foi bem legal. O nosso intuito aqui, claro que realmente é vender e ter vendas, né? Mas não somente isso, né? A gente partilhar dicas e coisas com todo mundo que está nos acompanhando, que está aqui. E boas experiências de pessoas que viajam, que são viajantes, estarem aqui nos acompanhando, os que não viajam ainda também poderem começar. E é isso aí, Carolzinha. Depois você me combinar uma viagem junta pela Liberty, né? Para Bora. nós. A Carolzinha, que nem eu, postava tudo. Blogueira, influencer das viagens, né? Que nem eu sou agora. E Top. serei mais ainda agora com essa parceria com a Liberty aí, trazendo muito conteúdo de viagem. Com certeza. Gente, é isso então. Não vou tomar mais o tempo de vocês. Está muito bacana, mas amanhã é outro dia, né? Muito obrigado de coração mesmo a todos que ficaram aí, que participaram, tá? E falando em Paris, né, gente? Para fechar aqui a frase final para vocês. Paris é sempre uma boa ideia, sempre, não tem dúvida. E a viagem começa no planejamento. Então, seja qual for o destino, eu tenho a frase aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. A felicidade não é um destino, é uma viagem. Então, seja qual for o destino, a viagem é o que importa. É o que vai te trazer boas recordações, boas memórias, boas vivências. E a gente tem que valorizar muito isso, porque é a única coisa que a gente leva desse mundo aqui, né? Então tá, gente. Muito obrigado. Até a Até, próxima. até a Matheus, próxima. obrigado, tá, pela colaboração aí. Tamo junto. E muito top, cara. Muito top mesmo. Agradecido a você também, viu? Tamo junto. Valeu, tchau, Obrigado, tchau. gente. Tchau, Ótima noite. tchau. Até a próxima.
Exatamente quando a Heleninha estava com o Ivan, estava tudo tão bem. Enquanto a Heleninha está chorando, o Ivan está recomeçando a vida dele, Celina. Você me conhece. Eu não vou deixar barato, nem para o Ivan, nem para a Raquel. Essa cozinheira não facilitou a vida da Heleninha. Ficou rondando, até comprou a empresa que prestava serviço para a TCA. Ou seja, cruzou o meu caminho. Tete, nem você, nem ninguém ia conseguir evitar que o Ivan se separasse da Heleninha. Celina, tem gente que facilita e gente que dificulta. Nem o Ivan saiu de casa e ele já está com a Raquel de novo. Você acha isso ok? Você tem certeza disso, Odete? O Ivan e a Raquel estão juntos? Viu, sala? Eu acho que não é lá essas coisas, mano. Graças a Deus eu fiquei bem, mas eu acho que ele não é bom. O seu rock só operou do joelho, né? Tocou a rótula, né? Só vai caminhando normal. Com um moço lá. André? É. Oi, Gleide. Oh, meu Deus. Índio. Gleide, tu tá ao vivo comigo aqui na live. Tem um susto, né?